segunda epístola escrita por Paulo aos Coríntios, ou a igreja de Corinto, capítulo número 5, verso 21. Nós vamos falar de oferta, falar de sacrifício. Eu queria trazer uma reflexão sobre esse versículo e associá-lo à oferta maior que foi dada por Deus em favor da humanidade. Segunda epístola escrita por Paulo à igreja de Corinto, capítulo número 5, verso 21. Obreiro Ronaldo, coloca para mim, por favor. Obrigado. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Para que possamos também falar, baseado em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero só salientar nesta noite o propósito crucial de Cristo e também de Deus, como parte da Trindade, parte integrante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode estar falando que você vai falar de oferta aí, evangelista. Não precisa nem falar mais nada, fala de sacrifício crucial. O maior sacrifício, a maior oferta que Deus poderia dar por resgate da humanidade, meu Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia faz citação de quando o povo pecava, eles apresentavam diante do sacerdote com um cordeiro que era imolado, e a expiação do sacrifício, pela remissão do seu sangue, fazia com que o povo recebesse o perdão de Deus. O sacrifício era de animais, mas o animal não tinha culpa por estar morrendo em favor da humanidade. Quem tinha que morrer? O pecador. Me prova isso. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A consequência que era trazida sobre a vida do cordeiro, separado, sem mancha, sem fratura, sem mácula, para apresentar em favor de sacrifício da vida de alguém, para alcançar o perdão de Deus, não era pelo seu próprio pecado, até porque se trata de um ser irracional, um animal, mas era em favor da vida de alguém que pecava e, quando transgredia princípios, apresentava o cordeiro. Deus, agora entendendo a necessidade de trazer a remissão dos pecados de toda a humanidade, eu digo toda, sem deixar um sequer de fora, merecedor, não miserável, não ateu, seja lá quem for, tudo. Deus, ele estrategicamente, ele traça um plano mirabolante. Ele resolve dar aquilo que ele tem de melhor, evangelista Moisés, como sempre se fala nessa tribuna. Ele olha para a sociedade destituída da sua presença. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória, da presença de Deus. Ele olha para a humanidade e percebe o quanto a sociedade, a humanidade está fragmentada, sofrendo por causa da opressão do maligno, por causa do pecado. E ele resolve investir pesado na causa da igreja. Ele resolve resgatar com braço forte, dando alguém que faz parte integrante, parte íntegra da Trindade, Deus Filho. E ele resolve entregá-lo para sofrer por uma causa que não era dele, mas em favor de alguém que ele amava. E Jesus, ele olha para a vida do ser humano destituído, afastado pelo pecado, por tanta podridão desse mundo aí que propõe, que coloca as propostas indecorosas pelas janelas da internet, pela sociedade, pelo mundo em que vivemos, que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, estamos de passagem. A nossa morada não é aqui, mas é Nova Jerusalém. Nós temos que entender isso. E quando ele olha para essa humanidade totalmente destituída da presença de Deus, ele traça um plano mirabolante. Ele diz: eu vou entregar o que eu tenho de melhor, vou dar o melhor sacrifício, eu vou mostrar para essa humanidade que, por mais que ele esteja destituído por causa do seu pecado, eu tenho o melhor para dar, para resgatar ele do lamaçal do pecado, da imundície, da acusação de Satanás. Eu vou dar o meu filho. E ele entrega Jesus, que se faz maldito em nosso lugar. Isso é muito sério. Jesus agora, ele carrega sobre si um peso que não é dele, mas é nosso. A culpa que não é dele, mas é nossa. Aquilo que deveria vir sobre nós, não ele, mas veio sobre ele. Por quê? Porque ele veio para sofrer a
aflição na carne e provar para mim e para você que é possível vencer o mal. E através do sacrifício redentor, o sacrifício de Cristo na cruz, agora nós somos alcançados. E aonde você entra com oferta nesse momento, nessa palavra, evangelista Maxwell, é que Deus, quando Ele olhou para você, ainda que num charco de lodo, todo embaraçado com as coisas desse mundo, Ele resolveu dar o melhor em favor da sua vida para te colocar nesse lugar abençoado, aonde exala o perfume de Cristo, aonde as maravilhas de Deus te alcançam, aonde a Shekinah de Deus se manifesta, aonde a liberdade para o Espírito agir. Deus, Ele não poupou o esforço, Ele deu o melhor. Aleluia. Ele deu Jesus. Aleluia. Ele deu o seu Filho unigênito. Ainda que muitos o rejeitem, mas Ele deu. Ele não traçou, Ele não simplesmente traçou metas para que viesse você de repente viver uma vida derrotada e frustrada. Não, Ele estabeleceu esse princípio para que você viesse alcançar uma grande vitória. Vitória essa que é a certeza da salvação por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que eu quero chamar a atenção nesta noite é que quando Cristo olhou para você, Ele deu um charco de lodo, Ele deu o seu melhor. E você nesta noite, em prol desse crescimento do reino de Deus, que é chamado casa de Deus, tabernáculo, onde você ministra uma palavra, você ouve uma palavra, você traz o necessitado, ele é alcançado, vida e se converte por amor da causa do Evangelho de Cristo. O que eu tenho que fazer nesta noite? Dê o seu melhor. Aleluia. Porque quando você fizer como Cristo fez, deu o melhor, quando você der o melhor, você está dizendo: eu aprovo isso que está acontecendo. Eu estou em conformidade com o que está sendo ministrado. Eu quero ver o crescimento do reino de Deus. Mas se não der, Deus vai levantar outro. E se eu trancafiar minha mão, não tem problema, vai vir alguém lá de fora, vai só passar, Deus vai falar: para, entrega a oferta e vai embora. Ele nem vai querer saber o nome da instituição. Qual é o nome da igreja? Não interessa, como aqui, Deus mandou lá. Deus usa aqui e quer. Glória a Deus. Agora, a oferta de gratidão é um ato voluntário, não voluntário, voluntário, meu Deus. O que Deus tem proporcionado, tem colocado na tua mão, querido? O que Deus tem colocado na minha mão, tem permitido que eu venha conquistar? Quantos testemunhos tem aqui? Quantas pessoas têm testemunho de vitória alcançada por Deus? Levanta a sua mão aí. Eu quero ver, levanta a sua mão. Agora, o que você tem dado em favor de gratidão por aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida? Qual tem sido a sua oferta? A oferta da viúva pobre tem dado o seu melhor? Tem dado o seu tudo? Ou será que a sua oferta está como um novilho quebrado, atrofiado? Que você possa refletir sobre essa palavra e entender que para Deus nós precisamos dar o nosso tudo, o nosso melhor. O que é melhor para Deus? Para mim e para você? Você que sabe. O que representa sacrifício para você? O que representa essa instituição chamada Igreja Evangélica Ministério Manaim aberta, com as portas abertas ao público para entrar qualquer tipo de pessoa dessa sociedade que destrói, entrar aqui e ser alvejado por uma palavra de vitória e sair daqui transformado? O que representa isso para você? Para mim representa muito, e para você? Então, querido, quando você entender o princípio e a conscientização do seu ato de ofertar diante do altar, que quando você dá com alegria, a própria palavra diz: Deus ama o que dá com alegria. É chegar no momento do ofertório, parece que alguns, sei lá, não sei, sabe? É complicado falar isso, pastor Ricardo, mas nós estamos pregando numa palavra de mentira. A Bíblia não é uma palavra mentirosa, é uma palavra da verdade. E aqui não falta orientação nesse altar, nesse tabernáculo, nessa casa de Deus. Aqui a pessoa só pega se ela quiser, é ato voluntário. Não, eu decidi pecar, é problema seu. É particular você com Deus, porque orientação e ensinamento nesse altar tem para tudo. Então, quando você entender esse princípio e resolver colocar a tua melhor oferta como gratidão a Deus, o que Deus tem te proporcionado, se eu for colocar na ponta do lápis, eu vou ter que eu vou ter que pegar um empréstimo muito alto, calculando tudo que Deus tem me proporcionado, porque não dá. É muitas bênçãos, como Moisés sempre fala, muitas coisas que Deus tem proporcionado. Agora, aonde entra a sua prontidão? Aonde entra a sua liberalidade? Porque Deus ama o que dá não com tristeza, Deus não ama o que dá com barganha, Deus ama o que dá com alegria, é ato espontâneo, liberal, é voluntário. Eu estou aqui, falou de oferta, alguns parecem que eu quero acreditar assim, pastor Ricardo. Quando chega perto do momento do ofertório, eu acredito que alguns já estão ali: meu Deus, eu estou doido para ofertar, porque Deus tem me proporcionado grandes coisas e eu tenho motivo de sobra para colocar minha oferta no altar, enquanto para outros não, vai parar de oferta. É porque você não tem experimentado as maravilhas de Deus, por isso que você questiona. Mas se você é verdadeiramente alguém que tem usufruído das benfeitorias de Deus, você tem tomado posse de milagres, portas têm sido abertas onde não havia probabilidade.
Milagres têm chegado à tua casa onde não havia possibilidade. Coisas que você tem tomado posse sobre a sua mão, que às vezes você olha, para mim não era nesse tempo, mas Deus traçou o tempo, Ele disse, é hoje. E aí, meu irmão, onde fica a sua gratidão? Eu não quero te constranger nem te pressionar a trazer nada diante do altar. É você com Deus, é particular, é peculiar seu. Agora, a sua oferta tem que ser uma oferta generosa. Não porque os ministros, evangelistas, os pastores falam, mas porque é eu particular com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem me proporcionado, então eu vou dar o melhor. Porque quando eu estou lá fora, num shopping, na vitrine de uma loja, eu compro o melhor. Por que aqui eu não vou dar o melhor? Se fala de carro, eu quero o melhor. Qual é o carro que você quer? Fala para mim, Marquinhos. Se você pudesse hoje comprar, qual você compraria? Hã? CRV, né? E a sua oferta hoje? Qual você daria? CRV? E eu? Não estou falando isso para te constranger, não. É para você, serve para mim também. Qual carro você compraria hoje, Pedro? Se você pudesse. Qual seria a sua oferta no altar hoje? CRV? É por aí, irmãos. É mais ou menos por aí. Ficou maluco, né, evangelista? Não, a gente tem que falar a verdade. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que toca no coração do ser humano, do pecador, e o convence, ele possa trazer ao seu entendimento que esta palavra, ela tem validade para mim e para você. Agora, só vai funcionar não com varinha de condão, mas quando eu entrar em conformidade com as promessas. Quando eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre muito. Se você crê nessa palavra e toma posse desta palavra, você pode aplaudir o Senhor. Pega o seu envelope.